Pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos estudar um pouquinho de noções de trigonometria. Vamos começar a estudar razões trigonométricas no triângulo retângulo. Para que nós possamos entender o que é um triângulo retângulo, nós vamos explicar a classificação dos triângulos. Porque um triângulo ele pode ser classificado de acordo com os lados, com suas medidas, como também de acordo com seus ângulos. Ok? Então, um triângulo ele é classificado em quanto às medidas dos seus lados. Se o triângulo tiver três lados iguais, ou seja, com a mesma medida, nós vamos dizer que esse triângulo é um triângulo equilátero. Ou seja, o que é um triângulo equilátero? É um triângulo que tem três lados iguais, ou seja, com a mesma medida. Quando um triângulo tem dois lados iguais e o terceiro lado diferente, nós vamos dizer que esse triângulo é um triângulo isósceles. Dois lados iguais e o terceiro diferente. O terceiro triângulo, com relação aos seus lados, ele pode ter os três lados com medida diferente. Nenhum lado vai ser igual ao outro. Nesse caso, nós vamos classificar esse triângulo em triângulo escaleno. Repetindo, triângulo equilátero, três lados iguais, triângulo isósceles, dois lados iguais, e triângulo escaleno, três lados com medidas diferentes. Agora, vamos aprender a classificar o triângulo de acordo com seus ângulos internos. Lembrando que um ângulo agudo é um ângulo que tem medida entre maior do que zero e menor do que 90 graus. Okay? Então, o primeiro triângulo aqui ao lado, nós temos o triângulo agudo, com três ângulos agudos. Então, se um triângulo tem três lados agudos, nós podemos dizer que esse triângulo é um triângulo acutângulo. E o segundo triângulo, como vocês podem ver aqui, é um triângulo reto. Por quê? Porque ele tem um ângulo reto, cuja medida é igual a 90 graus. E o terceiro triângulo é o triângulo obtusângulo, é o triângulo que tem apenas um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso, professor? O ângulo obtuso é aquele ângulo que tem medida maior do que 90 graus, menor do que 180 graus. Então, o nosso objeto de estudo nessa aula, vamos trabalhar com o triângulo retângulo. É aquele triângulo que tem um ângulo reto, ou seja, 90 graus. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras ele é aplicado no triângulo retângulo, certo? O triângulo retângulo é aquele triângulo que tem um ângulo reto. Então, esse triângulo eles têm nomes especiais, seus lados, certo? Nós temos lados com nomes especiais. Tem o lado maior, que está oposto ao ângulo reto, no caso aí é o ângulo, aliás, é o lado A, nós chamamos de hipotenusa. E o lado B, com o lado C, que está formando o ângulo reto, são chamados de catetos. Então, no triângulo retângulo, nós temos esses nomes aí, bonitinhos, nomes especiais. Hipotenusa, cateto e cateto. É fundamental a gente saber identificar. E o que diz esse teorema? Ele diz o seguinte, que o quadrado, no caso aqui é A, viu? O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Resumindo, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, esse teorema ele é fundamental na trigonometria, porque ele nos permite calcular o lado de um triângulo retângulo quando conhecemos dois lados, ok? Então, aqui ao lado, aqui abaixo da fórmula de Pitágoras, nós temos aqui uma demonstração geométrica, certo? Que foi feito através usando a área. Ou seja, essa área aqui verde ao quadrado, essa área é igual à soma da área do quadrado formado pelo lado B e o quadrado formado pelo lado C. Então, aqui está o Teorema de Pitágoras, que é fundamental. E
As relações trigonométricas no triângulo retângulo. Como nós já sabemos, nós temos nomes especiais para o triângulo retângulo. O lado maior, ou seja, o lado oposto ao ângulo reto, é conhecido por hipotenusa, que lá nas fórmulas eu vou chamar de H. E eu tenho o cateto B e o cateto C. Aqui eu tenho a fórmula, porque as relações são seno, cosseno e tangente. Nós vamos ficar de olho nessas fórmulas aqui, tá bom? Então, seno de um ângulo é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto eu vou chamar de CO lá na frente. Cosseno de um ângulo. O cosseno de um ângulo, que é CA, C de cateto, A de adjacente, dividido pela hipotenusa. E a tangente, eu tenho o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, essas três fórmulas, ela é fundamental, ou seja, é o resumo desta aula. Seno de um ângulo, cateto oposto e hipotenusa. Vou chamar de CO sobre H. Cosseno de um ângulo, cateto adjacente sobre H. E vou chamar de CA sobre H. E a tangente, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Eu vou chamar de CO dividido por CA. Vamos aqui a esse exemplo, nesse triângulo, em relação a esse ângulo Y. Esse ângulo Y. Quem vai ser o seno de Y? Olha, quem é o cateto que está oposto a Y? O cateto oposto, ele não está vizinho, está distante do ângulo. Então, o cateto oposto vai ser quem? Vai ser B. Vou colocar aqui B minúsculo. E a hipotenusa vai ser A. Então, seno de um ângulo, cateto oposto, hipotenusa. O cosseno. Quem seria o cosseno desse ângulo Y? O cosseno será o cateto adjacente, no caso C. Por que cateto adjacente? Porque ele é vizinho, ele faz parte, ele é adjacente ao ângulo. Então, o cateto adjacente vai ser C e a hipotenusa vai ser A. Então, pessoal, vamos lá. Vamos fazer agora aqui um exemplo. Encontre os valores do seno, cosseno e tangente do ângulo alfa do triângulo abaixo. Vamos identificar aqui quem é hipotenusa e quem é cateto. Com relação ao ângulo alfa. Ok? Então, a hipotenusa, que eu vou chamar de H, é igual a 13. O ângulo é o lado oposto ao ângulo reto. E eu tenho aqui os catetos. Cateto oposto, chamado CO, e cateto adjacente, CA. O cateto oposto ao ângulo alfa, que está de frente, olha aqui, é 5. E o cateto adjacente ao ângulo alfa é igual a 12. Então, queremos encontrar seno, cosseno e tangente. Vamos para o seno. Seno de alfa é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Logo, o seno de alfa é igual. Cateto oposto, temos aqui o 5 e a hipotenusa igual a 13. Então, o seno de alfa é igual a 5, 13 avos. Vamos para o próximo, que é o cosseno. Cosseno de alfa. Lembrando que a fórmula do cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Temos cosseno de alfa é igual. Que é o cateto adjacente a alfa? Já tiramos aqui, ó. É igual a quem? 12, não é isso? 12 dividido pela hipotenusa, que é igual a 13. E por último, vamos fazer a tangente. A tangente de alfa é igual a cateto oposto, CO, dividido por cateto adjacente. Portanto, a tangente do ângulo alfa é cateto oposto 5, nós temos aqui o 5, ó,
cateto oposto é 5 e o cateto adjacente igual a 12. Logo, nós temos que aprender essas fórmulas. Seno, cateto oposto, hipotenusa, cosseno, cateto adjacente, hipotenusa e a tangente. Vou mostrar agora para vocês alguns ângulos notáveis. São os ângulos que são mais usados nos problemas, certo? Que é 30 graus, 45 graus e 60 graus. Então, essa tabela vai ser útil para resolver alguns problemas. O seno de 30 graus é 1/2. O seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 é igual ao seno, perceba, raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 60 igual a 1/2. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45 é igual a 1. E a tangente de 60 igual a raiz de 3. Essa tabela é fundamental. Na figura abaixo, determinar o valor de x. Vamos identificar o que é dado nesse problema. Percebemos que nós temos a hipotenusa, que é igual a 12. Esse x aqui, ó, é um dos catetos. Agora, queremos identificar se esse cateto aí, conhecido por x, se ele é um cateto oposto ou é um cateto adjacente. Veja que esse cateto ele está oposto ao ângulo, então esse cateto é chamado de cateto oposto. Lembrando das fórmulas, quando eu tenho cateto oposto e hipotenusa, vou usar seno, cosseno ou tangente. Vamos usar o quê? O seno, pois a forma do seno é seno de um ângulo, que eu vou chamar de 30 graus, que está aqui na figura, é igual. Cateto oposto, vou colocar a forma, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Voltando àquela tabela, nós percebemos que o seno de 30 graus, como está aqui, vocês podem ver, ó, seno de 30 graus é igual a 1/2. Então, eu vou retirar aqui seno de 30, vou colocar o valor da tabela. 1/2 igual a... que é o cateto oposto? O cateto oposto é x. Dividir pela hipotenusa. Que é a hipotenusa? 12. Então, aqui eu tenho uma igualdade, uma proporção, certo? Onde o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, 2 que multiplica x é igual a 1 que multiplica 12. Logo, x é igual a 12 dividido por 2. Portanto, x é igual a 6. Um avião decola percorrendo uma trajetória retilínea, formando com o solo um ângulo de 30 graus. Suponha que a região sobrevoada pelo avião seja plana. Depois de percorrer 1.000 metros, qual a altura atingida pelo avião? Então, vamos fazer aqui o desenho. Aqui está a pista. O avião vai decolar a partir daqui, ó. O ângulo formado aqui, ó, é um ângulo de 30 graus, formado com o solo. Depois que ele percorrer 1.000 metros, qual a altura? A altura é perpendicular ao solo. Então, aqui eu vou formar um triângulo retângulo. Vamos chamar isso aqui de altura de x. Poderia ser h, vou chamar de x. Então, de acordo com o triângulo retângulo, nós temos aqui a hipotenusa, que é 1.000. Temos um cateto, que é x. Esse cateto com relação a 30 graus é um cateto o quê? Oposto.
cateto oposto e hipotenusa. Portanto, cateto e oposto e hipotenusa, nós vamos usar o seno. Seno de 30 graus é igual a cateto oposto, que é x, dividido pela hipotenusa, que é igual a 1000 metros. Lembrando que o seno de 30 é igual a 1 meio. Logo, 1 meio é igual a x sobre 1000. 2 que multiplica x é igual a 1 que multiplica 1000. X é igual a 1000 dividido por 2. Logo, x, que ele representa a altura que o avião se encontra em relação ao solo, 500 metros. Próximo exemplo. Uma rampa lisa com 10 metros de comprimento faz ângulo de 15 graus com o plano horizontal. Uma pessoa que sobe a rampa inteira eleva-se verticalmente a quantos metros? Use seno de 15, 0,26, cosseno de 15, 0,97 e tangente de 15 graus, 0,27. Vamos retirar aqui os dados da questão? Vamos lá. Nós temos aqui a hipotenusa. A hipotenusa é 10. A hipotenusa é igual a 10. Nós temos aqui a interrogação, que é a altura. Eu vou chamar isso aqui de x. Então, esse x aí, em relação ao 15 graus, é um cateto oposto, CO. Quando eu tenho cateto oposto e hipotenusa, nós vamos usar a relação? A relação do seno. Seno de 15 graus é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto? X. A hipotenusa é igual a 10. Queremos agora saber quem é o valor do seno de 15. Portanto, essa questão aqui ele tem que trazer o valor. Quando não é um ângulo notável, que a gente já memoriza, quando não vem um ângulo notável, tem que vir o valor na questão. Ok? Então, o seno de 15 é 0,26 que é igual a x dividido por 10. Posso acrescentar o número 1 aqui, ó, no denominador. Ficou 1 vezes x é igual a 1x, 0,26 vezes 10. Ou seja, estou fazendo aqui o produto do meio igual ao produto dos extremos. X é igual a 0,26 multiplicado por 10 é igual a 2,6. Então, a altura aqui, a pessoa eleva-se até o chão, é de 2,6 metros. Quando o Sol se encontra a 45 acima do horizonte, uma árvore projeta sua sombra no chão com um comprimento de 15 metros. De acordo com a figura, determine a altura dessa árvore. Então, aqui nós temos um triângulo retângulo, onde não aparece o valor aqui da hipotenusa. Perceba, não aparece. Aparece quem? Os catetos. Então, eu vou identificar aqui quem são os catetos. Cateto oposto e vou identificar quem é o cateto adjacente. Em relação ao ângulo de 15 graus, quem é que está oposto? Quem é que está oposto a 15 graus, ao ângulo? H. Então, esse H, que é a altura, esse H é o cateto oposto. Eu gosto muito de usar o X.
certo? No lugar de outra letra. Então, vou usar o x, que representa quem aqui? A altura. E o cateto adjacente é igual a 15. Quando nós temos cateto oposto e cateto adjacente e não tem a hipotenusa, a relação trigonométrica será a tangente. Então, a tangente de 45 graus é igual a cateto oposto, que é igual a x, dividido por cateto adjacente, que é 15. Indo para a tabela, nós sabemos que a tangente de 45 graus é igual a 1. 1 é igual a x dividido por 15. Vou acrescentar 1 aqui e fazer o produto dos meus pelos extremos. 1 vezes x é igual a x, 1 vezes 15, igual a 15. Portanto, x é igual a 15 metros. Representa a altura da árvore. Em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 13 centímetros e um dos catetos mede 5. Qual a medida do perímetro do triângulo? Vamos lá desenhar o triângulo. Triângulo retângulo. A hipotenusa é igual a 13. Aqui eu tenho os catetos, logo aqui é um ângulo reto. Um dos catetos é 5. Para saber quem é o perímetro do triângulo, eu tenho primeiro que saber cada lado, saber quem é sua medida. Pois o perímetro de uma figura representa a soma das medidas dos lados. Então, eu não posso achar agora o perímetro antes de encontrar a medida desse cateto. Logo, eu vou aplicar aqui o teorema de Pitágoras, onde diz que a hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ok? Então, a hipotenusa é o lado maior, que está oposto a um ângulo reto. Então, a hipotenusa aqui é 13. 13 elevado ao quadrado é igual o cateto B representar por 5. O cateto aqui C vou representar por x. Resolvendo a potência aqui, 13 elevado ao quadrado, 13 vezes 13, 169, igual 5 ao quadrado, 25, mais x elevado ao quadrado. Fazendo uma mudança de membros, vou escrever que 25 mais x elevado ao quadrado é igual a 169. Portanto, x ao quadrado é igual a 169 menos 25. X elevado ao quadrado é igual. Faz a diferença, vou encontrar 144. Mas o x está ao quadrado. Eu tenho que fazer a operação inversa aqui. Logo, x é igual. A operação inversa da potência é a radiciação. Então, x é igual a raiz quadrada de 144. Logo, x igual a 12. Pronto, encontrei o outro cateto. Como eu quero o perímetro da figura, o perímetro vai ser a soma. O perímetro vai ser a soma dos lados, né? Como é um triângulo, vamos somar os três lados. 13 mais 12 mais 5. Logo, o perímetro é igual. 13 mais 2, 12. 13 mais 12, 25. 25 mais 5, 30. O perímetro do triângulo é igual a 30 centímetros. Portanto, essa aula termina aqui. Ok? Se você gostou do vídeo, clica em curtir e não deixe de se inscrever no canal.